Um Jornal da Fã aqui pela sua Fã FM 99,7, aqui ao lado do vice-prefeito e secretário de comunicação, Ricardo Marques, meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã, entrevista. Meu caro Ricardo Marques, muito bom dia, bem-vindo aos estúdios da Fã FM, seja muito bem-vindo. Bom dia, Narciso, bom dia a todos os ouvintes da Fã, Antero, pessoal aqui no estúdio, você que está nos acompanhando aí no seu carro, no táxi, no ônibus, em casa, no trabalho, bom dia. Meu caro Ricardo, nós estamos há 5 meses e meio, não, fechando quase 5 meses de gestão já, né? Já passamos do meio. Dia 15 na cabeça, não, já estamos dia 23 de maio. Qual o balanço que você faz desta gestão? Eu faço um balanço muito positivo, um balanço de grandes realizações em pouco tempo de gestão. Quando ele fala 5 meses, para 2 pessoas e uma equipe que está começando agora, e a gente vê que o tempo é muito curto, né? Mas o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer diante daquilo que tem sido apresentado pela nossa prefeita Emília Corrêa, a gente já tem avançado bastante. Primeira coisa, assim, que a gente está a olhos vistos, a gente colocou as finanças em dia. Ou seja, a gente já ontem, Narciso, 22, foi o dia de pagamento dos servidores. Foi o primeiro mês em que o pagamento foi feito no dia 22. Nos meses anteriores foi antecipado, mas a prefeita disse a partir de maio será no dia 22, ou seja, uma prefeitura onde já antecipa o pagamento dos servidores e sem precisar fazer live, sem precisar fazer nada assim. Já está na conta do servidor todos os meses no dia 22. Então, isso daí já demonstra que a gestão chegou para ajustar a casa, para ajustar a administração, sem falar em outros pontos, né? Transporte coletivo, que era o caos na cidade, a gente já está com ônibus, com ar-condicionado, 34 por enquanto. Outros tantos chegarão, a prefeita Emília colocou essa pauta, era a pauta nossa como vereadores lá na Câmara Municipal, porque era o ponto, né, o calcanhar de Aquiles da gestão passada, e em pouco tempo essa situação, se não está completamente resolvida, mas pelo menos mais de 90% dessa questão. Você não ouve mais gritaria das pessoas, com ônibus sucateados, quebrados, falta de pagamento dos funcionários, isso já não se ouve mais. Se ouvia muito, hoje não se ouve mais. Então, eu posso dizer que nesses 5 meses e alguns dias, a gente já avançou bastante em várias áreas. Tem outras áreas que a gente precisa avançar? Claro que tem. Afinal de contas, ninguém tem uma varinha mágica, mas a gente vai avançar. Como é que está a sua experiência pessoal? Você foi um comunicador de sucesso no estado de Sergipe, passou pelo Legislativo e agora está no Executivo. Como é que você avalia assim essas fases? Eu lembro, Narciso, quando eu comecei na Câmara Municipal, e uma vez você escreveu na sua coluna, né? Ricardo Marques começou com muita sede ao pote, fazendo vídeos lá como vereador. Será que isso vai chegar até o final? E graças a Deus chegou. Então eu lembro também do meu início lá e faço a comparação agora. É um momento de aprendizado. Estou aprendendo. Em 5 meses, né, a gente aprende bastante. Com fé em Deus, quando chegar no fim do ano, nós passaremos de ano, seremos aprovados. Aprendizado, muitas lições para aprender, lições pessoais, profissionais, lições de relacionamento, porque a administração é uma equipe, né, sendo liderada por nossa líder maior, que é a prefeita Emília Corrêa, que tem feito todo o possível para que tanto eu, como vice e como secretário que estou de comunicação, como os outros secretários, possamos andar em unidade. Então é um aprendizado que está sendo muito bom. Tudo na vida a gente aprende, eu estou aprendendo bastante. Daquilo que vocês planejaram ali para os primeiros 100 dias e pós-primeiros 100 dias, tem algo que você acha que ainda precisa avançar mais ou está tudo dentro do que foi planejado? A burocracia atrapalha muita coisa, Narciso. Sim. A burocracia atrapalha muita coisa. A questão do ônibus foi mais fácil de resolver porque a gente foi através de decreto. Mas a questão da saúde, por exemplo, eu como vereador e Emília também como vereadora, a gente colocou emenda. Olha bem, você tem a questão da burocracia. A gente colocou emenda para ajudar na saúde. E nós que estamos como prefeitos, ela prefeita e o vice-prefeito, a gente não conseguiu usar as nossas emendas para esse setor da saúde, por causa da questão burocrática. Então, são algumas coisas que a gente consegue avançar rapidamente e outras não. Eu deixei mais de R$1 milhão
para a área da saúde. Estamos ali lutando para que a gente possa colocar isso em prática o mais rápido possível. Então, tem situações que a gente diz assim, poxa vida, a gente queria logo mostrar para a sociedade esse avanço e a gente não consegue por causa de trâmite normal, burocrático, mas que vai acontecer. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Vamos pensar um pouco na gestão, enquanto você, Ricardo Marques, secretário de Comunicação, algumas polêmicas, digamos assim, que aconteceram durante esse tempo. Por exemplo, aquela questão dos conselhos. É fato superado? Chateou o Ricardo? Não chateou? O que é que tem de verdade ou não em todo esse processo? Fato superado são as coisas do início de gestão mesmo, normal, faz parte, e isso é importante, porque somos cabeças diferentes, cada um pensa de um jeito. A gente chegou, vamos arrumar a casa, e para arrumar a casa, isso era um ponto de arrumação da casa, só que naquele momento ali a gente não entendeu, mas foi superado, tendo a liderança da nossa prefeita Emília Correia, fato consumado, graças a Deus, e as coisas estão andando normalmente. São momentos, né? Isso daí faz parte. Numa família existem esses contratempos, um quer vestir uma roupa de um jeito, o outro quer vestir a outra, mas depois chega a mãe e o pai, chega e organiza tudo. Normal. Comunicação. Existe diferença entre a equipe que Ricardo coordena de comunicação e a equipe que acompanha a prefeita, ou está tudo dentro de um mesmo arcabouço, digamos assim? Tudo mesmo dentro do mesmo arcabouço. A equipe que acompanha a prefeita acompanha o dia a dia dela. A equipe da SECOM, o nome já diz, é Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Aracaju, é para fazer a parte institucional, que envolve também a prefeita, mas envolve muito mais a administração. Por exemplo, ontem nós falamos sobre o pagamento dos servidores, no dia 22. A prefeita, ela já sabe, ela tem como obrigação isso daí, na cabeça dela, pagar o servidor é obrigação de qualquer gestor. Então, na cabeça dela, assim, olha, definir dia 22, pagar o servidor. Nós, da SECOM, divulgamos isso daí, porque faz parte da administração. Você viu que a equipe dela, ou ela, não divulgou, porque na cabeça dela, já é obrigação dela. Não precisaria fazer um anúncio específico todos os meses? Todos os meses tem que anunciar. Ela já disse, olha, dia 22 vai pagar, as finanças estão sanadas, está tudo regularizado, as finanças em ordem, então dia 22 vai pagar. Ela já disse isso, é a palavra dela. Além de palavra de uma líder, palavra de mulher, palavra de gestora. Então, existe só essa separação, essa diferença que às vezes as pessoas não entendem, que é da comunicação pessoal dela, onde ela vai, com quem ela se encontra, com quem ela conversa, e a comunicação institucional, que fala da administração, que fala das secretarias, do dia a dia, do tapa-buraco, das UBSs, que fala da administração como um todo. A chegada de Carlos Ferreira como porta-voz passou por Ricardo Marques essa escolha? Não passou? O anúncio chamou a atenção da forma como foi feito, sem a presença do secretário de Comunicação no vídeo, enfim. O que você gostaria de dizer sobre isso? Passou, sim. A gente conversou muito tempo antes dele ser exonerado. Eu lembro, estava numa sala, eu, Emília, o pastor Itamar, que é o secretário de governo e tudo mais, a gente conversou. Carlos Ferreira veio para somar, veio para fazer parte do nosso time, para nos ajudar bastante, até porque é o seguinte, além de estar secretário de comunicação, eu sou vice-prefeito, sou político, né? Sim. Então, ele veio para ter essa ponte maior nos rádios, na imprensa, em contato com as emissoras de rádio. Não teve problema nenhum, essas coisas estão andando bem. Ele se reporta à Secretaria de Comunicação, ele se reporta a mim. Nós conversamos muito diariamente sobre os temas que serão apresentados, sobre as abordagens no rádio e tudo sob a liderança da nossa prefeita Emília Correia. Diego Rios está lhe dando muita dor de cabeça, não? Diego Rios é um braço direito, tem nos ajudado bastante aqui. Quero agradecer a você aqui, a equipe da FAM, que liberou ele para nos ajudar lá. Um abraço, Dieguito. A revolução da mobilidade chegou a Aracaju com a Samam Moda Jaeco. Com 97 anos de tradição, liderado por Henrique Brandão Menezes Júnior, o grupo Samam se consolida como o maior do setor automotivo de Sergipe, trazendo uma nova concessionária de veículos elétricos com tecnologia de ponta, designer inovador e foco em sustentabilidade. Grupo Samam, comprometido com o desenvolvimento do nosso estado, oferecendo uma nova experiência ao consumidor sergipano.
Ainda dá tempo de realizar o sonho de morar em um condomínio fechado, pé na areia, pagando parcelas mensais fixas a partir de R$ 599. Isso mesmo que você ouviu, parcelas mensais fixas a partir de R$ 599. No Meliá Residência você vai viver momentos inesquecíveis com sua família, como se estivesse morando em um resort à beira-mar. Entre em contato agora mesmo e conheça as condições imperdíveis para você adquirir seu lote. Informações 99884-4140, 99884-4140. Esse é mais um empreendimento com a marca Move Construtora. Move Construtora, o seu sonho é que nos move. Meu caro Ricardo Marques, fechando ainda essa questão do mês de maio, há uma cobrança por parte dos servidores com relação ao reajuste, o anúncio do reajuste. Em Brasília eu encontrei com um representante do Sindicato dos Guardas Municipais que me disse, olha, na gestão Edivaldo eu nunca fui recebido pelo prefeito. Nessa nova gestão já fui recebido pela prefeita Emília e a mesa de negociação foi instalada, apesar do reajuste ainda não ter sido anunciado. Tem previsão de anúncio? A prefeita Emília irá anunciar isso, eu não tenho dúvida com relação a esse anúncio. Claro, eu volto a dizer aos ouvintes, a todos, nós estamos 5 meses. A gente chegou para arrumar a casa. A mesa de negociação permanente foi colocada, foi instalada, está tendo as reuniões normais, eu não tenho dúvida, no momento certo, ninguém vai ter o prejuízo, porque assim que for anunciado, com certeza vai ser retroativo, mas eu posso antecipar isso daí. Logo, logo, a nossa prefeita Emília Correia, que tem conversado com todos os sindicatos, com as categorias, vai trazer uma boa notícia para todos. Quando você ouve as pessoas criticando ou lhe cutucando, cadê Ricardo Marques? Estava na rua, fazia vídeo, fazia aquilo, agora não está mais. Como é que você sente um pouco essa cobrança da população e como é que você lida com isso? Na verdade, eu diminuí um pouco. Eu tenho ido para a rua, sim. Eu tenho apenas diminuído, porque como secretário de comunicação, e eu nunca tinha passado por essa experiência, por isso que eu digo que a gente está aprendendo cada dia mais, eu tenho preciso estar lá para assinar documentos, fazer reuniões. Agora mesmo nós vamos ter um evento grandioso, que é o Forró Caju. E a gente tem que estar lá para preparar tudo, saber como vai ser a estrutura, os artistas, reunir com outras secretarias que se envolvem na grandiosidade dessa festa. Será o melhor São João do mundo aqui em Aracaju, não tenha dúvida com relação a isso. Então isso acaba levando o meu tempo de estar na rua. Por quê? Eu assumi uma pasta burocrática, uma pasta que é estratégica e que precisa levar muito meu tempo em reuniões. Mas isso não significa que eu não estou na rua. Estou um pouco menos, mas estou sim. Olha, tem muitos ouvintes querendo participar e interagir com o Ricardo Marques aqui. Agora eu queria pedir aos ouvintes que tentem fazer no máximo um áudio de 1 minuto, porque tem muita gente querendo participar e os áudios muito grandes a gente vai ter que priorizar aí os menores para uma participação cada vez maior dos ouvintes aqui conosco. 7h37, de volta com o Jornal da Fã aqui nos estúdios da Fã FM, hoje entrevistando o vice-prefeito Ricardo Marques. Magna Santana, 7h37, suas perguntas ao Ricardo. 7h37. Obrigada, Narciso Machado. Gostei aí das suas perguntas. Eu nunca faço uma só, né? Mas, enfim, vamos lá. O que eu gostaria... Não é melhor se conformar? É melhor aceitar, né? Não tem aquela história? De, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Pois é, eu tinha feito aqui uma lista, mas eu sei por causa do tempo e a gente tem aí os ouvintes que querem também. A lista também não, né, Magna? Duasinha. Tá certo, eu vou lembrar aqui do nosso saudoso... Raimundo Moraes está na rua chamando aí. Tá bom, então, nosso Marcelo Deda, né? Vamos deixar de lá que a gente lembra. Mas, enfim. Bom, seja muito bem-vindo, vice-prefeito Ricardo Marques. Bom, o que eu gostaria de saber, o senhor falou ainda há pouco aí sobre finanças, né? E uma coisa que chamou muita atenção foi esse pagamento aí no calendário, dia 22, surpreendeu. Quem faz isso é muito legislativo, se não me falha a memória, que parece que paga bem antes, né? Mas enfim, então quando anuncia isso, e aí fala assim que as finanças em ordem, vocês ao mesmo tempo falam que você sempre diz, não, a gente está arrumando a casa. Então, se conseguiu ir dia 22, é sinal que, e é isso que eu lhe pergunto, pelo menos em relação às finanças, vocês encontraram dinheiro em caixa, que é isso que o prefeito diz, e o secretário Jefferson Passos dizia isso o tempo inteiro. Então, vocês conseguiram fazer isso porque as finanças estavam realmente em ordem no município? E outra coisa que eu lhe pergunto sobre agora
você saiu de estilingue e foi para vidraça. Quem está na condição de estilingue agora é o vereador Elber Batalha, é a Câmara, e ele está sendo muito duro e incisivo. Então, como é que você está se sentindo nessa condição? Você percebeu que agora as coisas não são tão fáceis assim quando se torna gestor, né? E por que vocês não chamaram o governador Fábio Mitidieri para a entrega dos ônibus, já que, segundo ele, esses ônibus foram pagos com incentivo e subsídio dado pelo governo do estado? Faltou essa gentileza? Alguém esqueceu aí? O estagiário esqueceu de lembrar? O que foi que aconteceu? Muito bem, Magna Santana. À vontade, Ricardo. Obrigado, Magna, pelas perguntas. Vamos lá. Finanças em ordem é diferente de dinheiro em caixa. Finanças em ordem é arrumação. É verdade que o secretário de Finanças anterior deu uma arrumação financeira, fiscal na Prefeitura de Aracaju. Mas isso não significa que quando nós assumimos, tinha dinheiro em caixa para tais coisas. O dinheiro que estamos pagando, os salários, fazendo, é do IPTU, que foi congelado este ano, a pedido da prefeita Emília Correia, promessa de campanha, e a população de Aracaju abraçou essa vontade de fazer a coisa e tem ajudado bastante. Então, há uma diferença em ajustes fiscais e dinheiro em caixa. O dinheiro em caixa é porque a população de Aracaju está acreditando na gestão. E por isso que a gente está conseguindo avançar em muitos pontos. Com relação ao que foi mais que ela falou aqui, a oposição. Isso. Eu sou bem claro com relação a isso daí. Eu também fazia oposição. E agora há uma grande diferença. Você nunca, Magna, Narciso, ouvinte, ouviu de Ricardo Marques qualquer tipo de oposição jocosa contra Edivaldo Nogueira. Eu fiscalizava, eu ia para a rua, eu mostrava obras, mostrava ônibus quebrado, mas tudo com respeito à autoridade do ex-prefeito. Há uma diferença muito grande do que está sendo feito agora. Não sei se porque a Emília Correia é mulher, não sei porque esse ódio velado contra ela. Há uma diferença. Eu sempre fui Quem tem agido dessa forma? É só você observar a forma como está sendo feita a oposição contra a Emília Correia. É só lembrar a oposição que Ricardo Marques fazia contra Edivaldo Nogueira. Fazia mesmo, você mesmo disse. Ricardo é um opositor que não para, mas sempre com respeito ao antigo gestor. Qualquer gestor, qualquer pessoa. Porque eu acho que a gente não pode confundir as coisas. Você não me via com brincadeira com Edivaldo. Eu nunca nem chamei Edivaldo de zabumbeiro, como é comumente chamado nas rodas, nos grupos sociais e tudo mais. Eu nunca nem chamei Edivaldo de zabumbeiro. Eu falava do que ele não fazia. Eu dizia que o sistema de transporte estava desorganizado. Eu falava, ia nos postos de saúde e ele deixou essa coisa desorganizada, deixou o sistema de transporte desorganizado, e nós estamos organizando, deixou problemas graves na saúde, nas UBS. Nós pegamos UBS sem médico, sem remédio, sem profissionais de saúde. Nós estamos correndo para resolver isso daí. A prefeita Emília está o tempo todo em reunião com os secretários para poder resolver isso, mas nunca, nem eu, como vereador, nem ela, desrespeitamos ou fizemos coisas jocosas contra o administrador passado. De forma alguma. Era uma oposição no pé, mas sempre respeitosa. Ainda a última pergunta dela, a questão do convite ao Fábio Mitidieri. Não, na verdade é o seguinte, desde que nós assumimos, nós dissemos o seguinte: o sistema de transporte coletivo de Aracaju está desorganizado. O governador Fábio Mitidieri, com relação aos ônibus, tinha uma relação com a administração passada, e eu dizia sempre para ele, não adianta fazer isso porque está desorganizado. O sistema está desorganizado. Nós estamos organizando. Por quê? Na gestão passada, eles entregaram ônibus da empresa Atalaia, mas eram ônibus sem ar-condicionado. Eu acho que todo mundo está lembrado disso daí. O que foi que nós fizemos assim que entramos? Só aceitaremos a renovação da frota, trazendo qualidade para o nosso povo, porque senão não muda nada, senão não organiza nada. E não é só isso. Nós queremos e vamos fazer a licitação com fé em Deus ainda este ano aí, porque só assim a gente vai organizar definitivamente. Então, desde o início do ano, a gente tem feito... a reclamação do governador foi especificamente sobre a questão do convite para a entrega dos ônibus. Ele disse que aqueles ônibus foram adquiridos
com parte de recursos do governo do estado, e ele não foi chamado para isso. Aí tem um outro ouvinte que chama a atenção aqui também para a questão do caranguejo, da passarela do caranguejo, que foi retirado para manutenção. Sim. Quem retirou para manutenção foi a Secretaria de Infraestrutura, e a Prefeitura fez uma propaganda na rede social fazendo este anúncio de que ele iria para o salão de beleza e voltaria, e não citou no vídeo que quem retirou foi a Secretaria de Infraestrutura. Sabe aquela coisa de quando você tem governo do estado e Prefeitura de Aracaju, ou sei lá, tudo são aliados e as pessoas não querem, não vou fazer isso não, porque senão vai ofender o aliado. Nós não somos inimigos do governo. A prefeita Emília não é inimiga do governo. É adversária político, isso é natural, normal. Mas se a gente não dá o pontapé para a coisa não anda aqui em Aracaju, porque esse negócio aí não vou fazer não, porque é meu aliado e tudo mais. O caranguejo estava lá e todo mundo via que há muito tempo o caranguejo estava precisando de uma revitalização. Ou não é verdade? A iluminação, quando a gente assumiu, estava todo escuro aquele caranguejo lá. A gente que pediu para que a empresa de iluminação pública fosse lá e iluminasse aquele negócio lá. O São João está chegando aí. Falta... Então a retirada dele foi um pedido da Prefeitura? Pedido não, a Prefeitura foi fazer, porque já que ninguém estava fazendo, por que não foi anunciado antes? Por que o governo não anunciou antes? Por que ele deixou para anunciar depois que a Prefeitura disse, vou fazer? Está ali, é um espaço público, é um espaço público é a Prefeitura que coordena, então está ali, vou fazer. Porque o São João está batendo as portas. A gente ia chamar o artista para dar uma revitalizada, porque virão muitos turistas para cá já na próxima semana. Hoje é dia 23 de maio, não é isso mesmo? Então, já na próxima semana teremos muitos turistas aqui. Depois que o governo viu que a prefeitura já estava se movimentando para dar pelo menos uma nova roupagem àquele caranguejo ali, aí o governo não vai fazer também. Infelizmente, como eu vi agora no anúncio do governo, vai passar 30 dias. A nossa intenção não era essa. A nossa intenção era preparar o caranguejo para que quando os turistas chegassem aqui e vissem, né, o símbolo aqui do aracajuano, que o pessoal gosta muito, faz fila ali para tirar foto. Mas a gente vai querer fazer juntos. A prefeita Emília não quer desavença nenhuma. Vamos fazer juntos. Já é possível fazer juntos? Bora. O governo vai fazer a revitalização do caranguejo. A gente faz a parte estrutural. Foi essa a determinação da nossa líder prefeita Emília Corrêa. Com mais de 20 anos de experiência no transporte, movimentação e elevação de cargas pesadas, a Apollo Service Monks e Guindastes conta com uma frota de guindastes e caminhões Monks novos e de diversas capacidades operacionais, prontos para atender os mais diversos e variados projetos, como remoção de equipamentos na área comercial e industrial e montagem de galpões de suporte direto na construção civil. Peça seu orçamento pelo telefone 3041-5931 ou pelo Instagram, @Apollo_Aracaju, Apollo com 2 L's, @Apollo_Aracaju. Apollo Service Monks e Guindastes, força precisa para quem precisa de força. Eu vou às ruas de Aracaju com Raimundo Moraes, 7h47, Raimundo. Tá cortando, tá ruim a ligação. Tá com problema. Ô Raimundo, consegue ouvir agora? Pelo vídeo ele tá com retorno, tá conseguindo ouvir aí, o problema é a ligação. Não sei se o aparelho dele, se a Vivo ou Claro, ou como é o nome da outra, TIM, se tá com problema aí, enfim. Não sei qual é a linha dele. Vamos interagir com ouvintes aqui por mensagens e textos. Vou ler 2 mensagens, depois vou para os áudios, meu caro Ricardo Marques. O Nilton Coelho diz aqui: Emília escolheu o dia 22 porque é o número do PL? Não necessariamente. Foi um dia junto com os sindicatos. Foi na reunião, inclusive, da mesa de negociação que saiu esse dia, essa data. Não foi algo da cabeça dela especificamente, não. A Marcela Ribeiro quer saber por que a Emília está tendo uma incoerência. Segundo ela, a prefeitura tem mais de 2.800 cargos em comissão e com o Edivaldo terminou com 2.300. Onde é que ela tem esses dados? A gente ouviu falar muito isso daí, é preciso que esses dados sejam levantados. Não existe incoerência nenhuma. Nós estamos 5 meses ajustando. E olha só, a gente ainda tem gente na nossa gestão que é da gestão passada e não tem problema nenhum com relação a isso. Mas os ajustes estão sendo feitos. Uma coisa é narrativa, outra coisa é mostrar realmente a realidade.
o Leilson e a Carla Rojão, ambos ouvintes fiéis aqui do Jornal da Fama, mandam um abraço para o Ricardo Marques. Obrigado. Raimundo Moraes conseguiu reconectar? Então vamos lá. 7h49, Raimundo. 7h49, agora sim, Narciso, ouvintes da FAM, 99.7. Continuo aqui no Mercado Central. Eu estou ao lado aqui do Francisco, ele é taxista, porque há uma reclamação constante dos taxistas aqui do município de Aracaju com relação a uma decisão da SMTT, que dá um prazo para que os carros continuem rodando na praça, um prazo de 15 anos. E alguns não têm condições com relação de otimizar a frota. Inicialmente, Francisco, satisfação ouvi-lo aqui na FAM, Narciso Machado nos estúdios, ao lado do vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques. A situação está difícil para vocês taxistas. Bom dia. Sim, assim, eu não sou contra a lei, só que ela tem que abrir uma linha de crédito para financiar os táxis para aqueles que não têm condições de financiar, entendeu? Não chega determinado tempo, você tem que sair da praça, você não tem condições de financiar um carro. Abriria uma linha de crédito, daria um tempo para você se adequar e financiar o carro. Francisco, você estava chamando a atenção com relação aos subsídios que são dados às grandes empresas que circulam no transporte público aqui na Grande Aracaju. Seria uma forma também de incentivo aos taxistas. Claro, se eles dar esse crédito às empresas, daria os táxis também, que os táxis é menos favorecido. Por isso, eu olho um lado deles e esqueço da gente. Qual é o seu tempo do carro hoje na praça? 2023. 2023. Mas eu não concordo, né, que graças a Deus eu consegui, mas eu daria os colegas aqui que está com uma certa dificuldade, que desse essa chance para que ele, abrisse a linha de crédito, ele financiar o carro. E daria um tempo mais para se adequar e ele continuar na praça, né? Porque se a praça é o único meio de sustento dele, como ele saindo da praça, como é que fica? Muitos não são aposentados, não têm renda, uma outra renda, e aí como ficaria? Eles podem família com os filhos passando necessidade. Perfeito, Francisco, eu agradeço. O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, já certamente anotando aí a sua demanda. Eu estou com outro taxista aqui. Como é o nome do senhor, por gentileza, amigo? Lindon Marques. Lindon Marques. Ele vai conversar com a gente aqui na FAM, porque ele está também reclamando com relação à decisão. Porque se um taxista vier a falecer, não pode passar para a família. Penso que essa é uma decisão federal, de uma legislação. Mas isso está acontecendo, está aqui chateando também vocês taxistas, né, Lido? Bom dia. O seguinte, exatamente isso aí, porque eu mesmo tenho um filho que está parado, certo? E eu fiz uma operação aí, certo? Do fígado, que passei até ter a vida e a morte. Aí quer dizer, eu falecendo, meu filho não vai ter direito, que eu vou ter que retornar o ponto para SMTT. E outra questão também, viu, nosso vice-prefeito, sobre o carro, que eu gostaria de saber se realmente é verdade. Meu carro é 2014, é um Siena. Eu gostaria de saber qual ano eu poderia passar, no caso, colocar outro carro no meu ponto. Entendeu? Se é 2020, como estão comentando, ou se eu posso ter um carro assim, mais 3 anos mais novo. É isso que eu gostaria de saber, viu? Perfeito, agradeço. Portanto, as demandas dos taxistas aqui no mercado, Narciso, certamente eles continuarão ouvindo aqui a nossa programação. Abraçando aí ao vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, agradecendo o Givaldo, ele que está acompanhando no terminal aqui a nossa programação. Foi FM, quem sintoniza não muda, Narciso. Muito bem, meu caro Raimundo Moraes. Ricardo, fica à vontade. Algumas perguntas específicas dos taxistas seriam interessantes serem respondidas pela SMTT. Né? Eu não tenho todas as informações. Com relação à situação de alguns táxis, quando nós assumimos, nós pegamos, eu tenho aqui a informação da SMTT, cerca de 400 taxistas que estavam circulando com os alvarás irregulares. E a nova gestão deu mais prazo para que eles pudessem regularizar. A medida teve como objetivo garantir a transparência e a qualidade dos serviços prestados à população. E reforça a nossa gestão da prefeita Emília Correia, SMTT, que os permissionários irregulares são aqueles que não solicitaram a renovação do alvará dentro do prazo legal de 90 dias. E com relação àquela questão de passar do pai para filho, táxi é como ônibus, é concessão pública. Não é algo particular,
não é algo, não é meu, é uma concessão pública. O Alvará é concessão pública, é da Prefeitura de Aracaju que concede para que aquele motorista possa rodar. Então, não é algo que sai de pai para filho, tal e tal. E também, como disse o repórter bem colocou, a grande verdade é que é uma legislação federal. Eternamente as pessoas, os motoristas passaram a lidar com a concessão do táxi como se fosse um patrimônio. Exatamente. Muitas vezes vendendo até de forma... vendendo, né? Velada, né? De forma velada. O setor público fez de conta ao longo desses anos que não via e a pessoa... Teve uma época que ele era muito valorizado. Ponto de táxi chegou a custar mais caro do que casa. Exatamente. Né? Depois da chegada do aplicativo, aí acabou desvalorizando por completo. Né? Mas só lembrando que é uma concessão pública, Perfeito. não é um patrimônio particular. Perfeito. Vamos à participação do povo aqui. Eu tenho uma mensagem do governador Fábio Mitidieri para ler, viu? Daqui a pouquinho. Tem um outro ouvinte que pediu para não se identificar, mas ele diz o seguinte: queria muito que você parabenizasse a postura de Ricardo, que mesmo sendo fritado na gestão, se mostra ser de grupo, e pergunte se ele concorda com a postura de Emília como blogueira, inclusive fazendo propagandas. Fique à vontade. Emília é a nossa líder maior, é líder do nosso grupo. Ela sempre foi o que é. O que ela faz no perfil pessoal dela é com ela, é a postura dela, é o jeito dela. Ou seja, as pessoas estão reclamando de algo que ela faz dentro do perfil do Instagram dela. Se ela fizesse isso na prefeitura ou no perfil da prefeitura, você vê que não tem isso no perfil da prefeitura. Então é algo muito natural. Eu vejo com a maior naturalidade do mundo, porque é dela. As pessoas, agora, não sei por que as pessoas têm raiva disso daí. É porque uma prefeita mulher e muita gente gosta, é o jeito dela, de carisma dela, certo? Emília sempre foi uma pessoa que lidava bem com a sociedade, com as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, mais necessitadas. Emília veio da Defensoria Pública, gente. Emília sabe conversar com as pessoas mais pobres, mais necessitadas, porque ela veio da Defensoria. Foram anos, mais de 30 anos na Defensoria. Então, eu vejo com total naturalidade o que ela faz dentro do perfil dela. Isso daí não existe nenhuma incoerência com a gestão, com a líder, com a prefeita Emília Corrêa. Vamos à participação do povo aqui no Jornal da Fã, interagindo com o vice-prefeito e secretário de comunicação, Ricardo Marques. Jornal da Fã, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia, Narciso Machado, aqui José Francisco do bairro Santa Maria. Eu pergunto, por favor, ao vice-prefeito, se eles têm algum projeto para calçar o loteamento do Jardim Recreio, por favor, porque a gente está lá na lama. Há muito tempo, entra um, entra outro, nunca fizeram nada. Veja aí, por favor. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia à equipe da UFAM FM e bom dia a todos os ouvintes. Aqui quem vos fala é Sandro Márcio. Eu gostaria de perguntar ao vice-prefeito Ricardo Marques por que esse empréstimo para comprar ônibus para as empresas de ônibus? Por que não a prefeitura criar sua própria empresa pública de transporte coletivo? E outra coisa, na minha opinião, deveria as empresas ganhar por quilômetro rodado. Aí acabava, né, melhor dizendo, com essa concorrência desleal, que às vezes os motoristas deixam idosos no ponto porque não pagam passagem. Um bom dia e obrigado. Bom dia, Narciso. Arnaldo do Beiju sintonizado no Jornal da Fã. Narciso, pergunte aí ao vice-prefeito se está em cogitação, se é realmente verdade a história que ele pode ser vice do candidato Valmir Francisquinho a governador do estado. Se isso ocorrer, se está no projeto político dele. Um grande abraço do Arnaldo do Beiju, viu, meu amigo? O povo quer saber. Muito bem, meu caro Arnaldo do Beiju, da cidade de Itabaiana. O Arnaldo já abriu alas, então eu complemento aí para você já entrar na política. 2026, o que é que você está pensando, meu caro Ricardo? 2026, como a maioria dos políticos fala, se fala em 2026, né? A gente conversa em 2026, né? Mas assim, eu sou pessoa de grupo, né? É certo que eu devo ser candidato em 2026. Isso é certo, não tenho dúvida nenhuma. Mas a gente só vai aprofundar isso
com a proximidade do próximo ano. Aqui você ainda não saberia? Aqui ainda não saberia. Isso vai passar pela nossa líder maior, que é a prefeita Emília Corrêa, líder do nosso grupo, com a conversa com os outros integrantes do grupo, com o próprio Valmir, que Arnaldo do Beju. O Arnaldo do Beju falou aí agora. Nós somos um grupo, então é a partir desse grupo que a gente vai definir. É certo que nós estaremos em 2026. Agora, como isso, com a proximidade do próximo ano, a gente vai definir isso claramente, sem problema algum. Até porque não é por mim, não é o que quero. Isso é um desejo que vem da população, da sociedade. Está bem claro, as pessoas têm falado. Eu fico muito feliz quando o meu nome é colocado nas pesquisas. Muitas vezes eu até disse assim, eu preferia que não saísse nas pesquisas, mas o nome tem saído naturalmente. Então, a dependência total de Deus e da vontade do povo e, acima de tudo, do nosso grupo, que tem a liderança da nossa prefeita Emília Corrêa. Sandro falou sobre os empréstimos aí com relação ao ônibus. Se a gente não entrasse para organizar o sistema, até hoje nós só estaríamos ouvindo ônibus cateados, ônibus pegando fogo, o sistema desorganizado, e a gente está organizando isso daí, que por décadas deu trabalho à administração municipal. A partir da entrada da nossa prefeita Emília Corrêa, ela tomou como um ponto crucial resolver esse problema. E para resolver, já que as empresas diziam que não tinham condições, aí ela tomou a frente e está resolvendo. Os ônibus não serão entregues assim para as empresas sem nenhum tipo de contrapartida. Isso o pessoal pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Não vai ser uma empresa pública. Por que uma empresa pública? Porque a prefeitura tem outras coisas para tratar que precisa ter mais urgência, que é a saúde, que é a educação, que é a segurança. Inclusive, eu quero parabenizar o nosso secretário André Davi aí, que está junto com a Guarda Municipal fazendo um grande trabalho aí sob o comando da prefeita Emília Corrêa. Muitas pessoas começaram a perguntar sobre aqueles totens aí. Logo, logo a prefeita Emília Corrêa vai anunciar, mas todos estão vendo, é para melhorar a segurança pública aqui da nossa cidade, junto com o secretário de Defesa Social e junto com o nosso comandante da Guarda Municipal, Ricardo Silva. Então, muitas coisas estão sendo feitas. E o transporte era um calcanhar de Aquiles mesmo, era aquela pedrinha dentro do sapato. E já não é mais. Os ônibus vão ser adquiridos pela prefeitura, vão ser entregues para as empresas, mas não serão da empresa e teremos contrapartida. Aliás, contrapartida essa que já está acontecendo. A passagem está congelada e não vai ter aumento até que as pessoas tenham um transporte digno, de qualidade, moderno, um transporte eficiente. Hoje na cidade, quando eu passo, antes eu não via, mas hoje, quando eu passo na cidade, eu vejo os ônibus com ar-condicionado, as pessoas lá todas bem, indo para o seu trabalho com tranquilidade, sem estresse. E, com fé em Deus, esse é o nosso desejo, é o desejo da nossa prefeita. A gente ter, pelo menos, ainda este ano, mais de 50% de ônibus rodando aqui. Não sei se 50% já este ano, mas pelo menos próximo a 50% da frota de ônibus, com ônibus novos, de qualidade, com ar-condicionado. Com relação ao Jardim Recreio, rapidamente, existe sim um projeto da nossa gestão já, que foi encaminhado para o governo federal, para o PAC, o novo PAC aí, que abrange aquela região toda dali. E a gente está com muitos problemas, Narciso. É bom que fique ciente em várias obras deixadas pela gestão passada, que o pessoal fala, não está dando continuidade nas obras. Não, não é isso. A gente quer que essas obras terminem. O problema é que a gestão de Emília Corrêa pegou muito problemão de obras. Eram medições que não foram pagas, eram situações que não foram resolvidas ainda, e a gente está tentando resolver. Essa região norte aqui do Maracaju, da Perimetral Oeste, são várias reuniões com o BID para resolver, porque para o BID tem uma informação e para a realidade da gestão tem outra. E a gente não pode... Tem conflito de informações? Conflito de informações. Você acha que a gente não queria já ter resolvido o problema ali do bugio, não é? Eu que ando ali no bugio direto, que tiraram todas as rotatórias ali do bugio. Pegando esse caminho, a cobrança aqui do Fábio Castro, Ayrton Teles e Maranhão. Ayrton Teles, Maranhão, está sendo feita a Maranhão aí. Mas a gente, desde o ano passado que era para ter começado a Maranhão, junto com a Maracaju, está tendo várias obras, é da gestão passada. Mas quando a gente chegou na Maranhão ali,
todas as árvores seriam derrubadas. Aí a gente fica falando assim, Aracaju enche, não sei o quê. Claro, o que aconteceu em Aracaju foi algo, infelizmente, assim, quando a gente fala de meio ambiente criminoso. Derrubaram todas as árvores. Ali na Maracaju, você vê ali claramente, botaram asfalto no canteiro, coisa absurda. A mesma coisa ia acontecer na Maranhão. A gente teve que parar para tentar modificar o projeto da Avenida Maranhão para fazer um projeto que não interferisse no meio ambiente, porque senão, sem árvores, sem verde, a gente só vai ter alagamentos na cidade. Só vai ter problemas na cidade. Aí você colocou ontem, né, fez uma fala... Você até interagiu lá. Exatamente, interagi lá, sobre a Ayrton Teles. Porque a gestão passada deixou o projeto para Ayrton Teles. Poxa, a gestão passada passou 16 anos. Não era só para ter deixado o projeto, era para ter deixado o projeto e feito a obra. Por que não fez? Por que não fez? Essa gestão vai fazer, sim, é prioridade da prefeita Emília Corrêa, tanto que nessa chuva ela estava lá na Ayrton Teles, ela estava nos bairros, em todos os lugares, porque não é só falácia, é estar presente para mostrar. Não é só dizer que deixou o projeto, é mostrar com a presença pessoal da prefeita lá do que está sendo feito. Vamos fazer. É porque só são 5 meses, gente. E só uma observação. A crítica de ontem não foi que a obra deveria ter sido feita ou que a prefeita já tivesse destravado burocraticamente a obra. A crítica de ontem foi, não adianta apresentar limpeza de... Aliás, essa crítica eu faço desde 2024 na eleição. E quem pegar o meu comentário completo de ontem vai ver. Porque na rede social a gente coloca um trecho, né? Por todas as questões de algoritmo e etc., você tem que ter aquele tempo limite, enfim. Desde 2024 que eu faço essa crítica, inclusive fiz essa crítica à Emília e à Candice, que em 2024 foram para o lado dos canais quando houve alagamentos da mesma forma, fazer a crítica, mas, na minha opinião, naquele momento, sem apresentar qual seria efetivamente a solução. Qual é a solução para o problema? Não é só limpeza, não é só tratar da questão do assoreamento, é obra de infraestrutura. Naquele momento, a minha cobrança para as candidatas era qual é o estudo que vocês têm, estudo técnico para resolver essa questão. Então a minha crítica foi nesse sentido, porque a prefeita, semanas antes, foi para a rua, o que acho que é uma iniciativa legal, e quando eu falei isso aqui no programa até disse isso, olha, legal, parabéns, bacana, tem que ir para a rua mesmo, tomar a linha de frente. Mas o que vai solucionar é obra de infraestrutura, não é a limpeza. E fica até uma observação, porque teve um seguidor lá que disse, mas a Insurb está fazendo. Eu não disse que a Insurb não está trabalhando. O que eu disse foi, não venda a ideia de que limpeza vai resolver 100% do problema. A limpeza ameniza. A questão de arborização que nós estamos fazendo, correndo contra o tempo e indo atrás de árvores grandes, inclusive, para plantar em Aracaju, porque Aracaju é a 23ª capital do Brasil, ou seja, está nas últimas colocações como uma das capitais menos arborizadas. Isso é, infelizmente, resquícios desse passado recente aí, e a gente quer mudar isso daí. E essas obras estruturantes vão ocorrer, vão acontecer. E os estudos estão sendo feitos para que elas aconteçam. Você chega ali naquele canal ali, da 13 de julho, que sempre enche, desemboca lá, né, lá no Rio Sergipe ali, cada dia aparece algo diferente ali. Mas aparece porque foi de agora? Não, aparece porque os problemas estruturais estavam evidentes, ali já caiu a pontilha, já caiu, já foi colocada, só que ali é algo estruturante que precisa ser feito. Perfeito. E os estudos estão sendo feitos e a busca de recursos junto ao governo federal também. Se você for procurar, a gente tem encaminhado vários projetos para o governo federal, porque a gente não faz nada sozinho. A gente está buscando isso daí e vai ser feito, tenha certeza disso, nessa gestão da prefeita Emília Corrêa. Mandar um abraço ao deputado Zezinho Guimarães, que está acompanhando a nossa programação. Mandar um abraço também aqui ao Rubens Carneiro. Tem seguidores que estão comentando no YouTube desde cedo. Vou dar prioridade a 2 aqui para você poder interagir com eles. Deixa me ver aqui perguntas. O Ellison Silva, ele diz aqui, olha... nos ajude, as ruas de Aracaju estão cheias de buraco. Como é que está essa programação de tapa-buraco? Está tendo programação de tapa-buraco, prioridade, uma decisão da prefeita Emília Corrêa desde o início. A gente estava com problemas na contratação. Pessoal, entenda bem isso daí. Quando a gente chegou na gestão, que começou a arrumar a casa, a gente viu que muitos contratos não foram renovados. E a gente está correndo contra o tempo para renovar. Alguns emergenciais, que não é o ideal, como a questão do lixo. O lixo é um problema que vem há muito tempo e a gente não tem licitação.
A prefeita Emília determinou, faça-se a licitação imediatamente. Só que até que seja feita a licitação, a gente não pode ficar sem limpeza na rua. Correu-se, fez-se um novo contrato emergencial, que já era, acho que o 6º ou 7º da gestão passada. Mas ela disse, eu não quero viver em contrato emergencial atrás de contrato emergencial. É licitação e é o que vai ser feito. Pode ter certeza disso. Vai nesse mesmo caminho? Exatamente, é o lixo mesmo. Vai ser a licitação. Já foi determinada, já foi dado o start para que seja feito imediatamente, logo. Porque senão nós estamos aí, esse problema do lixo não é porque a gente quer. A gente pegou um contrato emergencial e a gente está lutando contra o sistema. A gente fala isso o tempo todo. Então a gente vai fazer a licitação para que se organize e que a empresa vencedora da licitação faça o melhor serviço aqui em Aracaju. A questão dos buracos, a mesma coisa. A gente pegou sem contrato, sem usina. Vocês lembram que a gente tinha uma usina aqui, né? Da Prefeitura de Aracaju, da EMURB. Sem usina, sem contrato para asfalto e tudo mais. Corremos quanto tempo, já está sendo feitas as primeiras, não tapa-buraco, mas obras de recapeamento aqui em Aracaju, no bairro Industrial, no bairro Cirurgia e em outras comunidades, além da programação de tapa-buraco, que a EMURB está o tempo todo. Vocês podem entrar lá no @EMURB Aracaju, lá vocês vão encontrar aí toda a programação de tapa-buraco, porque foi uma determinação da prefeita Emília Corrêa. Mais 2 ouvintes para interagir com o Ricardo Marques. Bom dia, Narciso. Eu sou Rejane, aqui do Japãozinho, sou ouvinte assídua. Eu queria saber do entrevistado, vice-prefeito Ricardo Marques, sobre educação em tempo integral das crianças do 1º ao 5º ano. Se existe algum projeto nessa questão, né? Porque nós que somos mães de crianças de 6 a 9 anos, as crianças saem, né, da creche com 5 anos e aí a gente continua trabalhando, a gente precisa de trabalhar. Só que a criança agora ela só fica até o horário de 11h30, né? Então, o resto do tempo, quem não tem rede de apoio, que é a maioria das mães, fica também sem ter onde a criança ficar. Além do que a gente sabe que a educação integral hoje é realidade, né? Só conta como positividade. Eu queria saber se a prefeitura tem algum projeto nessa questão aí. Obrigada. Bom dia, Anice Machado, bom dia, Ricardo Marques, prefeito. Assim, perguntar ao Ricardo, que ele vai ser candidato a governador. Para mim é um bom nome e conta com o meu apoio, Rivaldo Socorro, que esse candidato também é candidato aqui para Rivaldo Socorro. O Rivaldo de Socorro. O Peter diz aqui, o Peter, da Peter Costa da Luzia. Ele diz aqui, olha, sempre falei que Piscinões é a solução para os alagamentos, como fez São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Fique à vontade, Ricardo. Sem dúvida, piscinão é uma das opções nossas aí para resolver. Piscinão, plantio de árvores, jardins suspensos, jardins para que, esponjas, né, como se fala, para que a água possa escorrer rapidamente para esses locais. São alguns dos nossos, também que está dentro da prioridade da nossa gestão. Com relação à escola de tempo integral, é sim prioridade nossa daí. Inclusive, uma das creches que já está sendo startada aí em parceria com o governo do estado, inclusive, quero agradecer bastante ao governador Fábio Mitidieri, que quando eu estava vereador, solicitei a ele ajuda para a construção de creches aqui em Aracaju, e uma dessas creches ele nos concedeu a construção de 2, uma delas será em tempo integral, e o planejamento da nossa gestão é que creches e também novas escolas possam ser em tempo integral para ajudar essas mães que trabalham e que as crianças tenham um melhor desenvolvimento escolar, tanto durante todo o dia, com alimentação, com merenda e com ensino durante todo o dia. Obrigado, então, pela participação dela. Eu não lembro o nome dela aí. Também não recordo. Mas obrigado pela sua participação. Tem mais alguma pergunta? O José Rivaldo, que falou que você será candidato a governador. Nós já respondemos essa pergunta daí. Eu fico muito grato, José Rivaldo, pela lembrança do meu nome. O nosso grupo aí, com certeza, vai se reunir para defender isso. Em 2026, em breve, saberemos qual o caminho que o povo quer, que o nosso grupo quer e, acima de tudo, que Deus quer para que Ricardo possa estar participando da eleição em 2026. Mais 2 ouvintes para a gente tentar...
otimizar o tempo, né? Porque se fosse pela quantidade de áudios que tem aqui, nós iríamos até as 9 da manhã. Mas eu já estou com o meu chefe ali olhando para mim e eu vou agilizar, finalizar o programa para não pegar uma bronca após o programa. Hoje é sexta-feira, está chegando o final de semana, não é momento de estar pegando bronca, né? Bronca é boa na segunda-feira, porque você tem a semana toda para poder recuperar, né, Ricardo? Ricardo sabe muito bem o que é isso, porque já foi comunicador. Põe aí mais 2 ouvintes. Bom dia, Narciso Machado, bom dia, ouvintes da FAN FM, bom dia, meu vice-prefeito Ricardo Marques, sou Evandro do bairro Marivan. Gostaria de saber quem é o deputado que vai providenciar uma emenda para a construção da UBS do bairro Marivan. Narciso, bom dia. É Cristiano, Nova Liberdade 2. Pergunta ao Ricardo Marques por que a cidade de Aracaju hoje é a cidade do buraco, é a cidade do lixo. Pergunte a Ricardo Marques por que a prefeitura não acompanha as obras da gestão anterior, que está andando a passos lentos, que o dinheiro ficou em caixa, cabe à prefeitura fiscalizar a obra. Pergunte por que essas obras não andam. Aracaju está um caos, abandonada, sem administração. É empresas terceirizadas que prestam serviço para a prefeitura, para caminhões, caçamba na faixa da esquerda, atrapalhando o trânsito. As vias de Aracaju hoje estão um caos. Aracaju está um caos. Corredor de ônibus que deixou de ser faixa exclusiva, que ninguém respeita. Aracaju hoje está um caos, está uma verdadeira mãe. Assim, um abraço. Mas mãe não é caos não, né? Você vê que a pergunta não saiu do coração porque ele falou mãe. Mãe então no final, esse caos todo. Mãe não é caos, né? Inclusive eu saí de uma ponta da cidade para vir para cá, que é a saída de Aracaju aqui na FAN, e o trânsito estava transcorrendo normalmente. O tapa-buraco, o pessoal da EMU até que mandou, vou passar para você daqui, a programação de tapa-buraco aqui de nossa cidade. As coisas estão rodando, querido. Costa Júnior, que está nos acompanhando. O Evandro quer saber quem é o autor da emenda. Não sei, mas assim, o Marivan realmente precisa. Aliás, nós temos aí agora a determinação da prefeita Emília Corrêa, a construção de mais 6 novas UBS. E eu sei que o Marivan precisa. Tomara que o pessoal do Marivan, os vereadores que estão nos ouvindo aí, vão atrás realmente de deputados federais, de senadores, para que a gente possa ter recursos para a construção de uma unidade básica de saúde de Marivan, porque o pessoal do Marivan sai lá para o Santa Maria, que já também, as UBS já estão superlotadas, para serem atendidos lá. Isso foi o quê? Falta de planejamento. Nós iremos planejar, iremos construir. Uma das emendas que eu coloquei como vereador por 2 anos foi para a construção da Unidade Básica de Saúde Humberto Mourão, no São Conrado, que está fechada há 4 anos. Com fé em Deus, essa unidade vai ser construída agora na gestão de Emília Corrêa. Você falou há poucos instantes do diálogo com Valmir de Francisquinho. Valmir recentemente concedeu uma entrevista a um podcast do colega Lucas Serra lá em Itabaiana e fez a seguinte declaração, meu caro Ricardo. Põe aí, Matheus Costa. Aí fica algumas pessoas que dizem, Valmir, fiz minha parte com a Emília. Fui para Aracaju, passei 19 dias, Valmir foi importante. Quando passou a eleição, Valmir não teve mais importância nenhuma. Montei o meu bondezinho de volta para Itabaiana e fiquei na minha. Pronto. Deus tome conta dela e que ela faça uma excelente gestão. Não é? O clima está meio tenso entre o senhor e a Emília, não tem um clima nem tenso, nem distenso, nem tenso, não tem. Eu não tenho falado com ela, porque ela não tem falado, mas falar, respondo, trato com decência, com respeito, porque tenho consideração. Isso. Tá certo? Perfeito. Mas se ela entende que não deve agradecer, que não deve falar, que não deve nada, paciência. Eu vou fazer o quê? Não é? Então, cada um é mesmo. Demonstra estar insatisfeito ou meio se sentindo não... que a Emília não teve uma certa gratidão pela contribuição dele na vitória de Emília. Como é que está esse clima? Você já tinha assistido esse vídeo? Já tinha assistido. Olhe bem, em termos de grupo, isso daí quem deve responder é a Emília Corrêa, porque ele falou diretamente para ela. Mas em termos de grupo, Valmir faz parte do nosso grupo, é uma pessoa do bem, uma pessoa que a gente gosta muito. A Emília fala muito bem do prefeito Valmir, agradece muito, ela sempre fala, quando estamos juntos, do trabalho que ele realizou aqui durante a campanha, que nos ajudou bastante. Então, assim, se existe alguma coisa, deve ser entre eles, eu não posso responder porque não se dirigiu a mim, mas eu posso confirmar
que a visão que o nosso grupo temos dele é de que ele é uma pessoa que faz parte, que fortalece o nosso grupo e que a gente é muito grato. O governador Fábio Mitidieri acompanhou a sua declaração e mandou a seguinte mensagem. O caranguejo pertence ao Estado e já havia um processo licitatório para revitalização em andamento e em fase de conclusão. Não foi porque a prefeitura falou ou alertou. Assim seria fácil. O artista precisa de tempo para revitalizar a obra de arte. 30 dias é um tempo rápido, mas não temos problemas de relacionamento. Precisamos apenas alinhar as ações quando forem conjuntas com participação de ambos. Já deixamos claro que estamos à disposição da nossa Aracaju, capital de todos os sergipanos. Mande um abraço para Ricardo Marques, é um amigo e que nos ajudou no segundo turno. Exatamente, ajudei, votei em Fábio no segundo turno e agradeci ele há pouco agora sobre a participação dele, a ajuda dele para a construção de 2 creches aqui em Aracaju. O Estado vai construir a creche e a Prefeitura vai administrar, e uma dessas creches será em tempo integral. E a gente é muito grato mesmo, porque é assim que vai. É o trabalho com a ajuda do governo do Estado, com a ajuda do governo federal, junto com a administração. A prefeita Emília Corrêa quer trabalhar para desenvolver nossa cidade. Nossa administração está trabalhando para fazer um Aracaju diferente, melhor para todo mundo. Eu estou trabalhando para isso. Eu estou nas ruas, estou na prefeitura, ouço a população, paro para ver as pessoas, porque nós queremos fazer com que Aracaju saia dos índices inferiores que viveu esse tempo todo, seja no emprego, seja no transporte, seja em saúde, seja em educação. Ainda teremos problemas aí no IDEB, viu, gente? Já estou avisando, porque a gente vai estar pegando o passado, mas nós iremos mudar isso. Essa gestão vai mudar. Eu estou trabalhando ativamente ao lado da prefeita Emília Corrêa para mudar isso, não tenho dúvida. Tenham paciência, nos dê tempo ao tempo, são 5 meses e alguns dias que muita coisa ainda vai acontecer, coisa boa que fará dessa nossa cidade um melhor lugar para se viver. E lembrando que nas próximas semanas aí teremos o Forró Caju, o melhor São João do mundo será aqui, com a participação de vários artistas e, acima de tudo, com grande participação dos artistas da terra. Um forró tradicional, descentralizado nos bairros, para que a população possa participar e, acima de tudo, para que os nossos turistas venham para cá para gerar emprego e renda para a população. Ricardo disse que decisão de que cargo disputará só em 2026. Mas se fosse guiar pelo seu coração, que cargo você disputaria? Ai, que pergunta difícil aí. Se eu fosse guiar pelo meu coração, vou ser bastante sincero, deputado federal. Deputado federal. Mas aí quem vai decidir é o grupo, são as pessoas e, acima de tudo, Deus. Carimbe. Alerte-se. Exclusiva. Admirando o entrevistado. Exclusiva. Ricardo, obrigado pela participação. Um bom final de semana. Eu que agradeço.